Muito bem, Thiago Porto aqui, seu professor de neuroterapia e hipnose, passando para bater um papo com você sobre vícios, principalmente sobre um ponto cego que existe nessa área de tratamento da saúde. Por que que a medicina e a psicologia e outros métodos também, tá? Outros meios falham tanto normalmente para tentar, né, proporcionar um tratamento definitivo para pessoas que buscam superação de vícios. Tem um motivo para isso, seja qual for o vício, tá? Vício químico, né, cigarro, álcool, substâncias, vícios comportamentais, jogos, apostas, redes sociais, seja o que for. Todos esses padrões de vício, eles têm alguns pontos em comum e o motivo pelo qual as principais áreas de proposta de tratamento falharem é o mesmo. Você vai entender nesse vídeo aqui hoje. Mas antes, você certamente está assistindo esse vídeo aqui por ter feito a sua inscrição para participar da nossa especialização em tratamento de vícios. Então, quero te dar também as boas-vindas, reforçar aqui as boas-vindas. Já deve ter recebido nossas mensagens aí, né, de boas-vindas. Quero reforçar aqui, te explicar que esse vídeo ele ainda não é uma aula da nossa especialização, tá? Ela é uma aula de aquecimento, é de um bônus, né? Antes da nossa semana, a especialização ela acontece durante uma semana inteira, de segunda a segunda-feira, tá? A data realmente, ela certamente já está reservada e agendada aí com você. Mas antes dessa semana chegar, se você está fazendo sua inscrição com antecedência, você terá acesso a alguns vídeos de aquecimento, e esse é o primeiro deles. Esses vídeos servem para preparar você para aproveitar ao máximo essa especialização. Então acompanhe com carinho, mas quando chegar na semana da nossa especialização, foco total nas aulas que eu preparei para você, tá? Detalhe importante que vale reforçar também. Nossa equipe certamente te ofereceu o upgrade da sua inscrição gratuita para o que nós chamamos de camarote virtual. Quero reforçar esse convite aqui também, por quê? Pelo camarote virtual, nós conseguimos disponibilizar apostilas de todas essas aulas e os mapas mentais, além de uma série de outros benefícios também que você pode conferir visitando lá a paginazinha de upgrade da sua inscrição gratuita para o camarote virtual. Se você não quiser fazer seu upgrade, tudo certo, continua comigo, continua com a gente. Você vai passar pela programação inteira de certificação, tá? Mesmo com sua inscrição gratuita. Mas se você quiser um certificado de especialista e, enfim, uma série de outros benefícios aí, aulas de mentoria comigo, faça o seu upgrade, o preço é realmente simbólico e vale a pena. Vamos entrar agora, então, na nossa programação de hoje para falar sobre esse ponto cego que existe. Olha só, primeiro ponto de reflexão aqui é pensar o seguinte: o vício, ele não é o problema a ser tratado. Nossa, faz sentido isso. Uma pessoa que precisa superar um comportamento, um padrão de vício, o tratamento que ela precisa receber não é para o vício. Por exemplo, a pessoa que é viciada em cigarro, viciada em álcool, ela não precisa tratar o vício em álcool, para superar o vício em álcool. Ela precisa tratar outra coisa. Sabe por quê? O vício, normalmente, ele não é o problema. Ele é a maneira como a pessoa aprendeu a lidar com o problema. Repetir. Eu vou colocar na tela que fica até mais fácil aqui para você acompanhar comigo. Olha só, vamos para essa telinha aqui. Vou fazendo uma revisão aqui com você, olha. O vício, ele não é o problema. Ele é a maneira como a pessoa aprendeu a lidar com o problema. Uma pessoa encontrou, a maneira que ela encontrou de lidar com o verdadeiro problema. Qual é o verdadeiro problema então, Tiago? É o que acontece quando a pessoa não tem contato com o vício dela. Olha que disruptivo e que ponto mais intrigante. Quando você, né, propõe para uma pessoa que tem um comportamento de vício, retirada daquele objeto, daquela referência de vício, por exemplo, uma pessoa que é viciada em redes sociais, tira o celular dela. Uma pessoa que é viciada em álcool, tira o álcool. Uma pessoa que é viciada em cigarro, tira os cigarros, tira o entorpecente, tira o que quer que seja. Como é que essa pessoa vai ficar? Ela vai ficar alterada, não é? Emocionalmente alterada. Ela vai ter comportamentos, ela vai ter emoções que são tóxicas, são prejudiciais, talvez ela vai ficar mais agressiva, ela vai ficar mais triste, ela vai ficar sofrendo. Aquele sofrimento, aquela alteração não é pela abstinência do vício. Aquela alteração é o real problema que precisa ser tratado. O vício funciona como uma espécie de máscara, como uma analgesia para aquele sofrimento. Então, Thiago,
Se eu tiro aqui as redes sociais do meu filho, do meu cônjuge, seja do meu paciente, ele fica muito agressivo. Pois é, essa pessoa já tem uma agressividade dentro dela inflamada, um conflito emocional de agressividade. E as redes sociais funcionam para causar uma distração emocional, para distrair emocionalmente, para aliviar momentaneamente aquele sofrimento que é a agressividade. Percebe que é um sistema um pouco diferente do que as pessoas interpretam? Isso começa a explicar por que que essas outras áreas, esses outros profissionais normalmente falham, porque eles entendem que o vício é o problema. Isso é um ponto cego, tá? Essa palavrinha, né, a distração emocional, vamos pensar, deixa eu colocar uma outra telinha aqui para a gente, vai ficar mais fácil para desenhar aqui. Imagina uma pessoa, considere, né, uma pessoa que está sofrendo emocionalmente. Eu vou representar esse sofrimento aqui como se fosse um fantasminha. E é o sofrimento, eu vou chamá-lo de sofrimento emocional, inclusive, tá? Emocional. Existe um conflito emocional dentro dessa pessoa causando sofrimento. E esse conflito, ele ataca essa pessoa. Como? Criando um foco de sofrimento, principalmente estruturado em 3 pilares: sensações, escrever aqui, ó, sensações, esse sofrimento, né, esse conflito emocional gera sensações emocionais, gera pensamentos, isso aqui, pensamentos e comportamentos. Momentos. Essas 3 áreas aqui, né, essas 3 provocações, elas geram sofrimentos. As sensações são sensações emocionais, de desmerecimento, de solidão, são sensações que causam sofrimento para a pessoa. Os pensamentos, eles causam incômodo, a pessoa fica focada em pensamentos que atrapalham a produtividade, atrapalham a criatividade, atrapalham competências mentais que essa pessoa precisaria ter para ter um dia normal, tá. E comportamentos que geram prejuízos, que a pessoa desenvolve um comportamento de gastar dinheiro além do que ela precisaria ou poderia, comer de maneira não saudável, afastamento de outras pessoas, eu começo a tratar mal as outras pessoas próximas a mim, elas se afastam de mim, então eu tenho comportamentos, tenho pensamentos, tenho sensações que me prejudicam. O que é que está causando isso? Esse foco aqui são os meus conflitos emocionais. O real problema que essa pessoa tem são conflitos emocionais, coisas que já aconteceram no passado, que não foram resolvidas, estão vivas dentro dela, causando essas 3 coisinhas aqui. E o vício entra nisso? E por que que eu digo, né, que o vício não é o problema que deveria ser tratado? Ele entra como uma distração emocional. Imagina que uma pessoa está com um espinho, tá, fincado aqui no ombro e está doendo muito. Se você distrai essa pessoa, principalmente emocionalmente, você distrai o foco mental dela, aquela dor para de incomodar. Dá um chocolate para ela, conversa com ela de alguma coisa engraçada, conta uma piada para ela. Possivelmente ela vai até esquecer daquele sofrimento ali, mas o sofrimento continua ali, percebe? Só que agora mentalmente ela distraiu. Essa pessoa só precisa fazer isso, ela precisa criar um outro sistema de foco, eu vou colocar de outra cor aqui, um outro sistema de foco mental, que ela pare de sofrer por conta dessas coisas aqui. Repare, isso aqui não foi resolvido, o que eu estou marcando aqui, ó, mas agora ela desenvolveu um vício. E esse vício, ele causa uma analgesia ali para a pessoa. Primeiro ele causa outros problemas, né, o vício não é positivo, nunca é. Ele vai causar outros problemas na vida dessa pessoa, só que são problemas diferentes e possivelmente que causam uma dor menor do que as dores que a pessoa estava sentindo aqui em cima. E momentaneamente ou de maneira mais imediata, aquele vício ou aqueles vícios, eles causam uma sensação boa. Por quê? Porque existe uma coisa em comum em todos os padrões de vício.
é a dopamina. A dopamina é uma substânciazinha que o nosso corpo produz, libera, que causa uma analgesia, uma sensação de analgesia. Ela é produzida e liberada em situações aonde eu quero uma coisa e eu alcanço, eu conquisto aquilo. Então, como se fosse uma recompensa. Isso causa um bem-estar para as pessoas. Consegue perceber esse padrão dentro dos vícios? Eu quero uma bebida, eu tomo a bebida. Eu quero um cigarro, eu acendo o cigarro. Eu quero um entorpecente, eu tenho acesso a ele. Eu quero ver um vídeo rápido, eu abro o Instagram. Eu quero uma coisa, eu tenho acesso a ela imediatamente. São microdoses de dopamina. Vamos ver isso aqui. Vou reproduzir essa historinha que eu te contei aqui dentro desse mapa, que fica mais fácil. Imagina uma pessoa, vou dar uns nomes aqui, que tem um problema. O problema é o conflito emocional dela, ok? E esse problema causa um foco nela. Vou fechar isso aqui. Ó. O foco de sensações, de pensamentos, uma produção de sensações, pensamentos e comportamentos que aqui, olha, a gente falou, causam mal-estar, sensações, né, emocionais de falta de paciência, sofrimentos de maneira geral, diversos outros. Pensamentos que atrapalham a concentração, produtividade, criatividade, causando incômodo. Eu tenho comportamentos que atrapalham, geram prejuízo nas minhas relações pessoais, sociais, no meu na minha administração financeira, na minha saúde, pelo que eu como, pela maneira como eu cuido de mim, então são comportamentos tóxicos. E isso aqui, ó, onde estou passando o mouse, é o grande problema na vida dessa pessoa, só que ela não sabe resolver isso. Então o que que ela faz? Ela cria um outro problema, uma certa "solução", entre aspas, né, que é o padrão de vício, que vai funcionar como uma distração emocional. Olha só que reflexão interessante. A pessoa que está lidando com o vício, ela não está viciada naquele objeto, naquele elemento do vício. Ela está viciada na sensação que o vício proporciona. É como se eu dissesse para você que uma pessoa viciada em álcool, ela não o problema dela não é com o álcool, o problema dela é com aquela sensação que o álcool possibilita, seja de alteração de consciência, uma pessoa quando bebe, realmente ela muda a percepção de consciência dela, falando de sofrer, a pessoa está cheia de problemas, está cheia de incômodos em casa, no trabalho, está faltando dinheiro, tem sofrimento, tem questões mal resolvidas da infância que ainda doem dentro dela, tem um monte de questões que a fazem sofrer, com sensações, pensamentos e comportamentos de sofrimento. Essa pessoa vai lá e bebe muito, alcoolismo, vai virar alcoólatra. Só que quando ela está sob o efeito do álcool, ela não sofre. Ou se sofrer, ela sofre por outras coisas. Às vezes fica meio triste, se for o caso, mas ela não sofre. Ela troca o sofrimento por um sofrimento menor. Enquanto o álcool estiver causando efeito, às vezes ela fica divertida, ela fica leve, ela fica feliz, ela ri por qualquer coisa. O vício dela não é no álcool, é na sensação que o álcool permite. Se ela tiver contato com outro tipo de substância que possibilita, que permite, que crie a mesma sensação, ela pode trocar de vício, de referência de vício, por exemplo, porque não é ali o problema dela. Percebe a diferença? Vamos voltar para o nosso raciocínio aqui. Ó, a pessoa está viciada, né, na sensação que aquilo ali causa. E aí a gente tem uma mecânica funcionando ali dentro, que é a seguinte: eu quero, eu tenho. A microdose de dopamina, essa substânciazinha citei para você. Quando a pessoa, né, tem acesso a isso, fala: "Ah, eu preciso fumar um cigarro", eu acendo o cigarro e fumo. Tudo que eu quero eu tenho, são microdoses de pequenas conquistas, só que criando um contexto de vício, de dependência, que é prejudicial a médio, longo prazo. A curto prazo, de maneira imediata, existe essa sensação de bem-estar pela conquista do que eu quero ali, mas isso é prejudicial e nós sabemos. A dopamina, só uma curiosidade aqui, tá, não se preocupe com nomezinhos difíceis, ela é, né, vícios, ela é provocada, né, por vícios por causa desse sistema de recompensa, tá. Tem uma parte do nosso cérebro, se fosse pegar aqui anatomicamente, tá, uma face do nosso cérebro, nosso encéfalo, né, nessa parte mais central aqui ficam camadas que nós chamamos de sistema mesolímbico. É onde são produzidas várias substâncias, entre elas a dopamina, tá, causada a sensação de prazer. Então, eu tenho ali dentro esse simples sistema sendo responsável por isso. Curiosidade, tá? Temos 2 tipos básicos de vícios, vícios químicos, né, nicotina, álcool, substâncias entorpecentes, vícios comportamentais, citei algumas aqui, jogos, redes sociais, vídeos rápidos, enfim. Tem gente que é viciada em novela, viciada em são comportamentos, de vício, tá? Todas são propositais, né, são intencionais para gerar alívio,
o vício químico, né, gera alteração de consciência, muitas vezes, e aí já vai direto para o alívio. Quando eu paro de me preocupar, a minha consciência muda e eu paro de focar naqueles problemas que estão dentro de mim ou ao redor de mim também, agora eu fico aliviado, porque eu não penso nos problemas. As alterações comportamentais geram justamente alteração comportar colocar pra gente, ó, mental, né, e essas alterações, às vezes, geram alterações de consciência também, ou se eu simplesmente mudo o meu padrão de comportamento, isso já me gera alívio também. Imagina, eu tenho, um tipo de vício aqui em redes sociais, como eu falei. Então agora eu tenho um comportamento de parar de fazer coisas para ficar olhando ali redes sociais. Quando eu fico olhando aquelas redes sociais, às vezes eu fico vendo vídeos bobos, vídeos ridículos, vídeos que me fazem sorrir. E quando eu sorrio, eu estou passando por uma produção química, né, por uma alteração de consciência, uma alteração química que me causa alívio também ali dentro. Ou simplesmente porque eu estou distraindo mentalmente, né. Eu estou focando em outra coisa, eu não penso mais naquele padrão de pensamentos, lembra que atrás eu coloquei pra gente, ó. Agora eu não preciso mais ficar pensando no sofrimento que aquele conflito emocional dentro de mim está me causando, porque agora eu penso em pessoas que estão dançando nas redes sociais ou coisas desse tipo, que me causam momentaneamente ali um alívio também. Então, a recompensa imediata ela existe nesses padrões de vício, mas a médio e longo prazo são prejudiciais. Então eu tenho esse efeito da distração emocional que funciona dessa forma. Eu vou dar um exemplo aqui pra gente, e esse exemplo ele tem uma estrutura também, eu vou focar no cigarro aqui, para dar esse exemplo, mas da mesma forma como todos os padrões de vício têm alguns pontos em comum, eles também possuem pontos distintos, tá. No caso do cigarro, eu vou precisar fazer uma referência aqui, a estrutura química do cigarro, ela é específica do cigarro, a nicotina, tá. Mas imagina só, uma pessoa que desenvolve um vício por cigarro, a primeira coisa que está acontecendo nela é satisfação pelo sistema "eu quero, eu tenho". Fumar, eu tenho cigarro ali, eu quero dar uma tragada, eu consigo fazer isso agora. Então eu tenho microdoses de dopamina sendo geradas e isso funciona como uma analgesia micro, mas uma analgesia para sofrimentos emocionais diversos. Ou seja, eu estou aprendendo, estou tentando lidar com meus sofrimentos internos. Eu tenho uma questão química. No caso do cigarro, a nicotina ela é um precursor, ela potencializa, vamos pensar assim, outras substâncias que são analgésicas no nosso corpo. Aqui tem uma explicação, básica, não se preocupe também com os nomezinhos, tá, difíceis ou diferentes que estão aqui. A nicotina é a principal substância psicoativa no tabaco, ela é um alcaloide, tá, e atua como agonista nos receptores nicotínicos de acetilcolina. Não se preocupe com os nomezinhos, só apenas foque aqui que a nicotina, ela potencializa a dopamina, que nós já conhecemos aqui desse sisteminha acima, mas também a serotonina, noradrenalina, endorfinas, GABA, glutamato, são substâncias que causam uma analgesia e uma sensação de bem-estar momentânea, inclusive para dores crônicas. Olha só que curioso, uma pessoa que ingere, né, que está ali através do cigarro ingerindo nicotina, ela está amenizando sensação de estresse emocional, dor crônica, tensão muscular, relaxando isso. Só que tem um grande problema, e quanto mais eu trago de fora, mais eu atrofio a minha capacidade interna, chamada de endógena, de produção. Então, se eu fico estimulando a liberação de dopamina e aquelas outras substâncias todas ali, através da nicotina, eu estou atrofiando o meu sistema interno de produção de dopamina, mas momentaneamente, perceba, com o que que nós estamos lidando? Com uma sensação imediata, tá? Um efeito químico imediato de alívio, de sensação de bem-estar ali. Eu estou neutralizando um sofrimento anterior, um sofrimento que é maior até do que o sofrimento por ter um vício. Agora, o efeito âncora aqui, ele traz uma variável nova que é a seguinte: se eu te dissesse que uma pessoa que é viciada em cigarro, né, que é dependente química de cigarro, essa pessoa, ela também se sente pertencente quando ela fuma, e isso potencializa o problema. Sentido? Talvez não, né? Vou te explicar por quê. Pessoas que são dependentes ou são viciadas em álcool, elas têm um sistema diferente, entorpecentes, outro tipo de sistema, fuga da realidade muitas vezes, mas o cigarro traz essa propriedade distinta, tá?
Então, perceba como isso é uma bomba, primeiro, de tentativa de alívio de um sofrimento anterior. A pessoa quando ela começa a ter contato com o cigarro, normalmente como isso acontece? Muitas vezes na adolescência, em uma fase da vida onde essa pessoa está se distanciando dos pais e se aproximando de alguma outra tribo. Isso é comum, acontece na adolescência da maioria das famílias e das pessoas, muitas vezes por falta de competência na educação emocional dos pais que não sabem lidar com essa fase de alteração hormonal até, né, nos adolescentes, e a presença da testosterona, muitas vezes, provoca esse distanciamento dos pais, porque os adolescentes não se sentem mais compreendidos, validados pelos pais, eles querem ser validados como adultos, e os pais não fazem essa validação, mas eles querem ter opinião própria, por essa questão toda hormonal e essa maturidade cognitiva que eles estão passando. E eles encontram aonde essa validação? Na rua, na turma da escola, na turma do bairro, na turma do condomínio onde moram, enfim, em alguma turma. Só que tem um porém. Aquela turma que passa a ser a nova tribo da pessoa, do adolescente, ela fuma. E para se sentir parte dessa tribo, o adolescente precisa seguir, né, os mesmos ritos, seguir os mesmos símbolos daquela turma. Então, seria muito difícil se sentir aceito ou ser aceito por uma turma que bebe, que fuma, se eu não começar a fumar. E naturalmente a pessoa vai começar ali, os primeiros dias ela não vai gostar, mas ela vai muito mais pelo efeito de pertencimento do que pelo sabor ou pelo gosto daquilo, ela vai se tornar adepta. Agora eu fumo porque, o cigarro ele é um elemento, né, que me coloca mais em contato com a vida adulta, que me faz sentir pertencente. O que que eu estou fazendo? Uma ancoragem emocional com aquele elemento, com o cigarro. Quando eu fumo eu me sinto adulto. Quando eu fumo, eu me sinto pertencente. Eu posso estar no meio do deserto. Depois que essa pessoa cresceu, imagina, virou um adulto agora. Essa pessoa está sozinha no meio do deserto, não tem nenhum camelo perto dela, ela está completamente sozinha e está se sentindo sozinha. Aí ela acende um cigarro. O que que acontece? Ela muda o estado emocional. No meio do deserto, ela começa a se sentir pertencente. É como se eu estivesse no meio de um monte de amigos agora. Mas eu estou no meio do deserto. Só que o cigarro dispara a sensação de ser aceito, de estar com a minha tribo, mesmo que não tenha ninguém aqui. É uma âncora, é um efeito âncora. Eu me sinto mais adulto, eu me sinto mais validado, eu me sinto, entende? Porque a associação foi criada ao cigarro para isso. E isso reforça aquela bomba, né, que eu estou chamando aqui, aquele efeito bomba de tentar combater um sofrimento emocional interno. E muitas vezes o cigarro ele ainda recebe outras ancoragens de reforço, como por exemplo, a pessoa ao longo da vida ela fuma em momentos de prazer emocional. Então eu tive uma conquista, meu filho nasceu, um monte de coisas acontecem na minha vida e logo que elas acontecem eu estou com aquele estado emocional, não é nem de pertencimento não, agora são outros estados emocionais positivos. A pessoa e no momento em que ela fuma, ela vai gerando mais ancoragem para aquela referência do cigarro. Eu tenho isso reforçado, perceba, vou voltar para nossa telinha aqui, é o real problema que essa pessoa tem para lidar não é o vício, isso é a maneira como ela aprendeu a lidar com esse problema interno, o real problema dela é esse aqui, ó. Ela tem algum tipo de conflito emocional, ela tem algum tipo de incompetência emocional para lidar com os problemas da vida, os problemas cotidianos dela. E o que que ela faz quando ela deveria superar esses problemas internos, esses sofrimentos internos? Ela encara? Não. Ela vai lá e desenvolve um vício, porque no caso do cigarro, por exemplo, quando ela tem contato com o cigarro, tem dopamina por aqui. Ela tem mais dopamina e outros elementos, serotonina, endorfina, noradrenalina, você viu, GABA, glutamato, ela tem mais elementos químicos por aqui, por causa do elemento do princípio ativo do cigarro, que é a nicotina. E ela ainda tem mais um reforço emocional, afetivo, por esse efeito âncora do cigarro, que é se sentir pertencente. Perceba, a pessoa pode estar sofrendo o que for, ela alivia realmente, porque olha só a bomba de alívio que ela está gerando em sua vida, só que através de um comportamento compulsivo, através de um comportamento repetitivo, de um comportamento de vício. Se eu venho aqui nessa pessoa e trato, desligo o vício dela, se eu corto isso aqui dela, ó, vamos supor, não tem mais isso aqui. Sobrou para essa pessoa agora? Ela não sabe lidar com esse problema. Agora ela vai sofrer muito, agora ela vai ter alterações comportamentais, agora ela vai
Perceba, ela não está lidando apenas com uma abstinência, voltando aqui, ela não está lidando apenas com uma abstinência desse elemento do cigarro. Ah, e detalhe, pulei aqui, agora apareceu, deixei umas referências de estudo aqui, tá? Para quem quiser entender mais sobre esse sistema aqui, olha, dentro de referências de estudo, eu deixei, são vários, de artigo científico, livros, literaturas, enfim, para entender melhor como esse sistema funciona quimicamente, cientificamente, são diversos, tá? Eles são só 3 referências mais rápidas mesmo. Então, mas aqui para essa nossa aula de hoje, percebe a diferença? O problema? É por isso que eu digo e afirmo: medicina, com os seus protocolos medicamentosos, psicologia, com seus protocolos de abordagem, muitas vezes mais baseadas em filosofia, em mudanças comportamentais, e diversas áreas que se propõem a tratar vícios. Qual é o grande problema dessas áreas? Elas estão focadas aqui, elas estão focadas no elemento do vício, quando, na verdade, eu vou fazer o desenho pela outra tela para a gente, acho que vai ficar mais claro aqui, ó. Vou voltar para essa aqui. Onde é que está o ponto falho? Todo mundo está focando nisso aqui, ó, no vício. Só que o problema não está aqui. O vício é a maneira que a pessoa tem, que ela descobriu, que ela conseguiu sozinha construir. É prejudicial, concordo, mas é a maneira que ela conseguiu para lidar com aquele sofrimento emocional, é esse aqui, e realmente é o problema na vida dela. Só que enquanto ela estiver focada em tentar tratar o vício, isso aqui não vai nem aparecer. Ninguém consegue, normalmente os profissionais da saúde, eles nem se preocupam em entender o que é que está por trás dos vícios, causando os vícios, e eles classificam aquelas alterações emocionais ou comportamentais como abstinência simplesmente. Não. Concordo que existe o elemento da abstinência ali, tá, existe essa preocupação. Se o meu exemplo aqui não fosse pelo cigarro, se ele fosse pelo álcool, eu mudaria. A química do álcool é diferente, a química de entorpecentes é diferente, o efeito âncora é diferente, mas isso aqui é o mesmo. E mesmo quando a gente pega outros vícios, né, mudando o nome aqui, o sistema é o mesmo, tá. Se eu trocasse aqui por entorpecentes, a pessoa que é viciada, né, em alguma substância, ela o efeito âncora dela muitas vezes não vai ser de pertencimento, mas vai ser de fuga da realidade. Quanto mais ela usa aquilo, mais ela está se sentindo fugindo dos problemas que ela deveria encarar. Percebe? Esse é o grande problema. É por isso que normalmente profissionais da medicina, profissionais da psicologia, terapeutas de maneira geral, têm muita dificuldade de realmente conduzir a superação de vícios, porque eles não estão focados no ponto que eu diria ser certo, que é o conflito emocional que causa sofrimento, cria esse ambiente onde a pessoa não sabe lidar com esse sofrimento e ela constrói o vício na vida dela para tentar não sofrer por aquela questão inflamada. Eu vou lá e desligo esse vício, força, com medicamento, com tratamento de choque, com internação, com seja o que for. Se eu desligo esse vício da pessoa, eu deixo ela sozinha com o sofrimento emocional interno. Ela vai voltar para o vício. Ou ela vai desenvolver outros adoecimentos, outros problemas. Não é sustentável. Eu tenho que tratar essa parte. Bom, espero que tenha feito sentido para você até aqui. Te convido até a assistir novamente essa aula, se algo não ficou completamente claro, fique à vontade também para deixar comentários aqui. Vai ser um prazer aí responder suas mensagens e ajudar a esclarecer ainda mais esse recado, essa reflexão. E lógico, te espero nas nossas próximas aulas aqui para darmos os nossos próximos passos nessa fase de aquecimento ainda e logo mais na nossa semana de especialização em tratamento de vícios. Fechado? Ah, e detalhe, gostou dessa aula aqui também? Quer recomendar para alguém? Fique à vontade para encaminhar o link desse vídeo aqui para os seus colegas profissionais, para estudantes, para pessoas que você entende que vão gostar também de participar dessa nossa especialização. Vão gostar de assistir esse vídeo para entender melhor com o que estão lidando e vão querer passar pela nossa especialização aqui para entenderem como tratar isso tudo. Tá? Foi só um primeiro passo. Fechado? Espero nas próximas aulas, então vamos juntos. Até lá.